Lucas 24. Tá, tá ótimo por enquanto, né? Show de bola. 24, verso 13, irmãos. Amém? Diz o seguinte o texto sagrado. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isto que vos tem preocupado e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, tem ignorado as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais. E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achado o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios, e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar. Senhor, te damos graça por tua palavra eficaz. Pedimos mais uma vez que o Senhor nos ilumine a mente e o coração. Começando por mim, e em seguida com a sua igreja, que sejamos tocados, incendiados, avivados através da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra reacenda a chama do nosso coração, a fim de temermos, de adorarmos, de servirmos, de nos entregarmos à tua vontade. Em nome de Jesus, fala-nos, edifica-nos, consola-nos, corrige-nos. Que a tua vontade, mais uma vez, seja cumprida aqui na terra como sempre é no céu, Pai. Portanto, ser glorificado através da exposição dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Senta aí, irmão, em nome de Jesus. No sermão passado, nós não chegamos aqui a terminar o finalzinho da ressurreição, que seria aqui o fato de Pedro ter corrido até o túmulo e ter encontrado o túmulo vazio. Optei a avançarmos para o versículo 13, perdão, porque
eu acredito que temos, no relato dos dois discípulos a caminho de Emaús, um dos mais emblemáticos, eu julgo ser uma das passagens mais marcantes sobre o testemunho dos discípulos. E falando em especial do Evangelho de Lucas, é, sem sombra de dúvida, né, a passagem mais marcante. Eu acredito que a atitude dos dois discípulos reflete muito bem e de forma geral o comportamento e o sentimento de todos os demais discípulos perante a morte de Cristo. Eles estavam abatidos e entristecidos, com medo de tudo aquilo que aconteceu. Mas eu digo que nós precisamos ter cuidado em julgar a atitude de nossos irmãos, pois o que eles passaram, nós passamos e podemos passar também. Eu digo que há momentos em nossa vida, irmão, que parece que nós caminhamos num sentido contrário à promessa de Deus. A fé muitas vezes não some, mas parece ficar rouca. A esperança não morre, mas parece cansada. O coração muitas vezes está esmagado pelas dúvidas, pelas perdas. E aí passamos a caminhar não por fé, mas como que auxiliado por muletas. E para ilustrar esse sermão, eu queria contar uma história que talvez alguns conheçam. E eu digo que há histórias antigas, né, que atravessam séculos e continuam fazendo sentido porque elas descrevem a nossa vida, elas falam da gente mesmo. Descrevem o que acontece quando, por exemplo, o coração cheio de amor é ao mesmo tempo tomado pela incerteza, pela dúvida. Na mitologia grega, existe um homem chamado Orfeu. Diziam, Orfeu, dentro da mitologia grega, tem um simbolismo ligado à música. E diziam, portanto, na história, que ele tocava de um jeito tão belo, tão bonito, que até o que era duro amolecia. Pedras, árvores, animais, tudo parecia parar para ouvir Orfeu tocar. Orfeu é um herói da mitologia grega antiga. Dizem que sua lira e seu canto eram tão estimados e tão belos que amassava o que era duro, amansava os animais mais selvagens, moviam pessoas ao arrependimento e dobrava até mesmo a própria natureza. Orfeu, apaixonado, casou com uma mulher chamada Eurídice, e por um breve tempo ele viveu uma vida bela, cantando e construindo poesia. Mas então, sem aviso prévio, Eurídice morre. Sem tempo de preparo, Orfeu fica alguém como que perdeu o sentido da própria vida. Ele não tem nenhuma perspectiva sobre o futuro, ele não consegue imaginar e pensar em qualquer coisa sem a sua amada. E aqui vem uma parte da história impossível. Orfeu, então, decide descer ao mundo dos mortos para tentar resgatar a sua amada. Ele vai aonde nenhum vivo deveria ir e atravessa a escuridão com a coragem de quem não tem nada a perder. Lá, ele usa a sua música como linguagem para falar com os que lá habitam. Caronte, que é o barqueiro do rio que separa vivos e mortos, é comovido e permite que ele ingresse no barco. É comovido pela música de Orfeu e permite que ele ingresse no barco e leva Orfeu até o seu destino. Cérbero, que é o cão de várias cabeças, que guarda a entrada, é acalmado pela música de Orfeu. As sombras e até os condenados cessam por um instante para ouvir Orfeu tocar. Orfeu chega diante de Hades e Persefone, que são os governantes do submundo, e canta a sua dor, não com violência, mas com beleza e verdade. E lá ele não briga, ele não negocia com arrogância, mas ele canta, e cantando, ele encanta os governantes do submundo. O mito diz que até ali
Naquele lugar onde a esperança costuma morrer, o coração dos poderosos é tocado. Então os poderosos propõem um acordo a Orfeu. Você pode levá-la de volta, ele pode voltar com a sua amada, mas há uma única condição. E que condição é essa? Você não pode olhar para trás. Eles dizem, não olhe para trás. Ela, Eurídice, sua amada, vai caminhar atrás de você, mas você não pode se virar. Você não pode checar se ela te acompanha. Você não pode exigir prova, você precisa caminhar confiando. Orfeu, contente, começa a caminhada de volta. Passo após passo, pedra após pedra. Contudo, o silêncio atrás dele começa a gritar, e a gritar alto em sua consciência, em sua cabeça. A mente começa a mentir, o medo começa a apertar. E ele começa a se perguntar, e se ela não estiver vindo? E se eu estiver sozinho? E se eu estiver acreditando numa promessa vazia? Já perto da saída, quase tocando a luz, Orfeu faz o que a alma ansiosa, duvidosa faz. Ele olha para trás. E ele vê Eurídice. Mas no mesmo instante em que os seus olhos a têm, ele também a perde de novo. Essa é uma história antiga, mas o sentimento é atual. Quando falta a confiança, quando a esperança está cansada, a gente quer controle. Quando a fé, como eu disse inicialmente, está rouca, a gente busca confirmação imediata. Começamos a viver se virando para trás, como, por exemplo, a esposa de Ló. Tentando garantir com os nossos olhos o que só se sustenta com confiança, ou melhor, com fé. Essa história é apenas um mito, mas o sentimento é real. Muitos estão vivendo assim, caminhando, mas por dentro o coração esmagado, apoiado em certas muletas frágeis. Controle, distração, desempenho. Deixa eu tentar ver se eu consigo resolver o problema e se isso dá certo logo. Porque no final parece que, se não tiver uma confirmação agora imediata, desabamos. E é nesse momento que eu quero te conduzir de forma consoladora e expositiva, sempre, para um caminho que não é um conto, não é mito, mas é evangelho. A boa nova de consolo, de alegria e de salvação. E por que eu digo isso? Porque em Lucas 24, 2 discípulos também estão numa estrada. E a Bíblia não disfarça, ao contrário, ela nos relata que esses discípulos estão indo embora, desiludidos, eles estão voltando para trás, regredindo. Mas diferente da história de Orfeu, que perde aquilo que foi buscar, esses homens ganham aquilo que perderam. Não por mérito, não por merecimento, mas pelo incomensurável amor de Cristo. O texto diz algo espantoso, que enquanto esses homens caminham desolados, abatidos, duvidosos, Jesus se aproxima e caminha com eles, ao lado deles. Enquanto eles andam, ele faz mais do que dar informações, mais do que dar bronca, ele abre a escritura e reconta a história. É algo que começa a acontecer dentro do coração daqueles homens. Como o texto nos diz, não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos expunha as escrituras.
Orfeu olhou para trás e perdeu. Os discípulos não somente estavam olhando, mas estavam caminhando para trás. Diferente do mito, o evangelho apresenta resgate. Orfeu foi no mundo dos mortos buscar. Jesus fez o que nenhum humano pode fazer. Ele foi a fim de nos levar a triunfar. Ele resgata aqueles que não poderiam ser resgatados por conta própria. Ilumina aqueles que não poderiam se auto-iluminar. Justifica aqueles que são incapazes de se autopurificar. Verso 13, vamos ao texto, diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Eu acredito que o texto sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús é extremamente conhecido. 2 homens que, na verdade, são 2 amados, 2 discípulos, que caminham em direção ao pôr do sol, em direção a Emaús, cidade a oeste de Jerusalém, cerca de 20 milhas de Jerusalém, cada milha tem 1.600 metros. Alguns sugerem que o fato deles caminharem na direção do pôr do sol é o que dificulta-os de reconhecer quem é Jesus. Bem, alguns cogitam isso, mas na verdade nós sabemos que não. É a tristeza, a incredulidade que os impede de reconhecer que Jesus caminha do lado deles. É o coração carregado de incerteza que impede deles enxergarem, reconhecerem a voz que vos fala. O cristão, irmãos, ele não parte em direção à noite que cai. O cristão sempre caminha na direção do amanhã que rompe. A noite simboliza fim, ou tristeza, ou angústia. Tanto é que nós temos na Escritura que o choro pode durar uma noite. O cristão sempre tem os seus olhos no sol que nasce, no amanhã que resplandece. Ele não se deixa vencer pelas tristezas, pelas desilusões, como aqueles discípulos o foram. Como eu salientei há pouco na introdução, os discípulos aqui descrevem com clareza o entendimento e o sentimento que habita o coração de todos os demais discípulos. Do verso 14 ao 16, diz que iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Contudo, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Esses versículos nos apresentam um cenário, né? Os homens caminham em direção ao pôr do sol e conversam a respeito das coisas que aconteceram. Certamente, estão ali a pensar, a discutir sobre os sinais, os milagres, os ensinamentos. Certamente a morte através da dura crucificação. E até mesmo quanto ao relato da ressurreição que as mulheres trouxeram. Precisamos nos lembrar, nos situar que os acontecimentos anteriores marcam o início do primeiro dia da semana, do domingo. E eles agora caminham no final, no cair da tarde. Enquanto falam, Jesus se aproxima deles, segue caminho com eles, mas eles, em sua pouca fé, em sua fé rouca, sua esperança cansada, sua confiança atrofiada, eles não conseguem reconhecer Jesus. E veja que essa não é uma atitude excepcional. Nós já vimos isso acontecer outras vezes. Jesus vem caminhando sobre as águas e eles estão assustados, pensando que é um fantasma. O texto nos diz que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Quantos caminham desse jeito, irmão? Jesus fala, aponta. O coração está sendo aquecido pelo Senhor, mas
Os olhos estão impedidos, a mente trancada, atrofiada. Nos versículos seguintes, nós aprofundamos isso. Começando com a pergunta de Jesus aos 2 discípulos, verso 17. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E aí eles param. Imagina eles fazendo assim. Como assim? Tu está perguntando o que a gente está conversando? Bem, sabemos que seus olhos estavam impedidos de reconhecer. Esses homens estão com o coração tomado de profunda tristeza. E nós vemos isso na pergunta que Jesus faz a eles, como eles reagem. Os caminhantes agora param diante da pergunta desse que passou a acompanhá-los, desse desconhecido, desse mal informado. A suposta desinformação faz com que os discípulos tenham que revisitar a sua dor, relembrar a sua aflição. Eles param e param com um ar de choque quanto à falta de informação desse que parece ter passado também dias em Jerusalém e não tomou conhecimento. O que tu estava fazendo que você não soube? Que ocupação é a tua que você não tomou conhecimento dos últimos ocorridos nessa cidade? Verso 18. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Será mesmo que você é o único homem que, estando em Jerusalém, não tomou conhecimento dos últimos acontecimentos? Como assim, né? Bem, o que você estava fazendo? E aí Jesus, ele é profundo e ele então pergunta: quais? Jesus pergunta aos viajantes que agora estacionaram pelo caminho: quais são os ocorridos? Quais acontecimentos? As perguntas de Jesus, não somente aqui, mas em todo o Evangelho, carregam uma estrutura metodológica. Nos tempos antigos, isso ficou conhecido como maiêutica, uma técnica. É o nome dado a um método muito conhecido através de Sócrates de conduzir alguém ao conhecimento por meio de perguntas. Como se o interlocutor desse à luz a ideias que já estavam lá, a conhecimentos que existiam. Os discípulos, então, questionados por Jesus, farão uma curta exposição dos acontecimentos, começando com uma apresentação de quem é Jesus, do ponto de vista, claro, de sua aflição e de sua dor. Na verdade, do ponto de vista deles, é quem era Jesus, não é quem Jesus é. Quem era? E aí o texto diz: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. O que os discípulos apresentam é um ato de injustiça. Fazem uma curta exposição dizendo quem era Jesus. O Nazareno, que era varão, profeta, homem de Deus, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Era não somente algo dado por Deus, mas o povo testemunhava o seu poder, os seus milagres. Mas por que esse homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo, por que eles se lamentavam
entristecidos, abatidos de luto. As palavras em resposta a Jesus deles manifesta a incredulidade que permeou o coração. Quando eles relatam o que aconteceu, eles não manifestam credulidade em suas palavras, pois o próprio Jesus disse que isso era necessário. Deus avisou, o Senhor avisou diversas vezes. Próximo de sua morte, Jesus disse aos seus discípulos: é necessário. Na verdade, eles manifestam um terror causado pela força, pelo poder dos sacerdotes e autoridades que levaram Jesus à morte. Ele era um homem bom, ele era um homem de palavras e de obras, e era isso diante de Deus, e o povo via isso. Mas ele foi injustamente crucificado pelos sacerdotes e nossas autoridades. É nesse tom o relato desses homens. No versículo 21, relata a expectativa que esses homens tinham. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Esse versículo demonstra a expectativa daqueles homens. O que muitas vezes nós falamos aqui em diversas outras ocasiões, eles tinham expectativas puramente terrenas, locais, políticas. Lucas faz questão de registrar isso, seja aqui, seja lá, em Atos dos Apóstolos. O problema da má expectativa que os discípulos criaram acerca do Messias. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. O que temos aqui, irmão, é nada mais, nada menos do que uma fé misturada com pressupostos. O velho e terrível achismo. Esses homens reconhecem Jesus, seu poder, sua autoridade, sua palavra. Esses homens creram em algo verdadeiro, mas interpretaram mal o tipo de obra que o Messias haveria de realizar. E isso acontece ainda hoje. Pessoas que creem no Jesus verdadeiro e criam falsas expectativas sobre ele, esperando aquilo que ele não promete, buscando aquilo que ele não oferece. Eles esperavam um Messias triunfal, político. Queriam uma libertação nacional imediata do poder romano. Jesus veio como Messias sofredor, redentor. Veio libertar os homens, de uma maneira mais profunda, aquela pela qual os homens jamais conseguiriam ser libertos. Do pecado, da culpa, da morte e Satanás, inaugurando o reino de Deus através de sua cruz. Do ponto de vista bíblico, isso expõe, nos ensina, como até mesmo discípulos sinceros precisam que Deus reforme sua leitura pela Escritura. Não basta ter experiência religiosa, é necessário a iluminação do Espírito pela palavra. Deixe-me destacar algo que os discípulos apresentam aqui. Pois o que eles dizem tem uma relevância, uma importância. Eles afirmam suas expectativas, dizendo que havia de ser ele, eles acreditavam que haveria de ser Jesus, aquele que ia redimir Israel. A palavra redimir aqui, ela é profundamente bíblica. É uma palavra comum para nós, que significa redenção, libertação por resgate. E isso está intimamente ligado às promessas do Antigo Testamento. Afinal,
O Messias, ele é o Redentor. Ele é aquele que há de redimir o seu povo. O problema é que eles reduziram Israel a um projeto meramente nacional e local. Israel é isso aqui, ó. A promessa que Deus fez a Abraão, que nós, por exemplo, estamos vendo a partir de Gênesis 12, não é meramente local, nacional. Através de Abraão, a bênção seria derramada a todas as famílias da terra. Eu não vou justificar o todas. Esse foi o plano apresentado aqui na semana. O que eles ignoram é que a redenção de Israel encontra o seu ponto alto em Cristo, na cruz de Cristo, que por sua morte e, claro, ressurreição, forma o Israel de Deus, o povo da aliança, juntando judeus e gentios que todos estão, unidos intimamente como um só povo, a igreja de Deus no Messias. O texto continua e eles estão então dizendo, mas depois de tudo isto, nós esperávamos isso, mas depois de ele ter sido morto, e hoje já é o terceiro dia. Isso aqui é chamado de teologia de o escândalo da cruz, ou a teologia do escândalo da cruz. Também é conhecido como a teologia da decepção. E ela é bíblica. Lembra do que Paulo falou aos Coríntios? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. No mesmo capítulo, lá no verso 23, ele diz: nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Isso está estampado, ilustrado como uma obra de Rembrandt ou de Caravaggio, na vida, na atitude desses discípulos. O que eles dizem dá forma. Eles estão decepcionados com a cruz de Cristo. A cruz para aqueles discípulos havia se tornado o ponto final, o fim de tudo. Nós esperávamos, mas já é o terceiro dia. Ele morreu. Para Deus Pai, a cruz é o meio, o centro de tudo. Em termos paulinos, como o texto nos diz, é o escândalo e a loucura para as expectativas humanas. Mas poder e sabedoria de Deus para os eleitos. Para os homens é inconcebível. Para os eleitos, salvação. O que Deus está fazendo aqui em Lucas 24, eu particularmente chamo de genial e acredito que deve ser ensinado à nossa posteridade, aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos. Jesus está corrigindo a teologia do triunfo e está fazendo isso com um imperativo decisivo. No verso 26, ele diz: era necessário que o Cristo padecesse. Bem, ele está dizendo, por que vocês estão dizendo que é o fim? Se aquilo que foi realizado era necessário. Deixa eu tentar explicar isso. Esse era necessário, em Lucas e em Atos, costuma indicar necessidade divina. Não é tipo, aconteceu, foi acaso. Mas Deus decretou e cumpriu. Está consumado. Isso encaixa diretamente na ênfase daquilo que nós aprendemos dentro do catecismo, dentro da teologia reformada.
Deus é soberano e, portanto, Ele providencia meios de executar a sua vontade. Deus cumpre a sua palavra, cantamos aqui, Ele é fiel, fiel à sua palavra, fiel a si. E temos, por conta disso, a centralidade e a execução do pacto, que é o plano da redenção. A cruz não foi improviso. A cruz não foi acaso. Não foi um erro de percurso, um erro no caminho. É a execução do conselho eterno de Deus na história. Afinal, aquele que foi pendurado na cruz é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. E esse é o ponto conflitante. É isso que os discípulos perderam de vista. Foram essas as palavras negligenciadas que levaram não somente eles, mas todos os demais a se sentirem abatidos e fracassados e com medo e com dúvida. Do verso 22 ao verso 24 diz: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam: ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro. Tudo isso eles estão falando ao ressurreto. E verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Irmãos, o caminho de Emaús é o caminho da desistência, né? É o caminho dos sonhos desfeitos, da esperança morta. É o caminho da falência dos projetos, daqueles que acham que não há mais jeito. Pedro disse aos outros discípulos, está lá em João 21, eu vou pescar. Os discípulos disseram, ora, nós esperávamos que fosse ele, mas não é. Irmãos, a incredulidade é uma doença. Ela coloca venda nos nossos olhos, obscurece o nosso entendimento e fecha o nosso coração. O escritor aos Hebreus nos adverte no capítulo 3, verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Incredulidade é pecado. Quando os nossos olhos não são iluminados pela palavra de Deus, a fim de entendermos a centralidade de Cristo nas Escrituras e na história, muitas vezes nós somos levados a caminhar pela vida cabisbaixos, achando que a morte é mais forte do que a vida, que o mal é mais forte do que o bem. Falando sobre a centralidade de Cristo nas Escrituras, J.C. Ryle, para que alguns entendam, né? Cristo era a essência de todos os sacrifícios ordenados na lei de Moisés. Cristo era o verdadeiro libertador e rei, do qual todos os juízes e libertadores da história de Israel eram apenas figura. Ele era o profeta vindouro, maior do que Moisés, cujo glorioso advento enchia as páginas dos profetas. Cristo era a verdadeira semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Ele era o verdadeiro descendente em quem todas as nações seriam benditas. Ele era o verdadeiro bode de expiação, a verdadeira serpente de bronze, o verdadeiro cordeiro para o qual todos os sacrifícios diários apontavam. Cristo era o verdadeiro sumo sacerdote de quem todos os descendentes de Arão era apenas figura. Esses fatos e outros semelhantes, com certeza, foram alguns dentre os fatos que nosso Senhor explicou aos discípulos no caminho para Emaús. Eu concluo com o verso 25 e 26, que Jesus então responde aos discípulos. Então lhes disse Jesus, ó
nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo, o Messias, o ungido, padecesse e entregasse, e entrasse, na sua glória? Portanto, a resposta de Jesus ao relato dos discípulos pode até ser considerado por alguns com um tom, sei lá, de acusação, carregando então assim esse teor acusativo. Mas o que Jesus faz aqui é aquilo que a incredulidade merece. Jesus confronta a incredulidade daqueles homens por meio da própria palavra, levando-os ao arrependimento. Sim, é claro. Jesus está repreendendo aqueles homens, e por que não deveria repreendê-los? Afinal, irmãos, a incredulidade não pode ser melhorada ou aperfeiçoada até se tornar credulidade. Incredulidade, como a Escritura diz, é pecado e precisa ser abandonada. Em segundo lugar, Jesus está reinterpretando toda a história, demonstrando aos seus discípulos que a cruz, conforme a incredulidade deles os leva a enxergar, não foi acidente. Os poderosos não triunfaram, ao contrário, Deus venceu. O Senhor dos exércitos triunfou através da cruz de Cristo. Eu digo que o maior problema espiritual não é não saber, é não crer naquilo que Jesus falou, naquilo que Deus nos revelou em sua palavra. O Senhor diz: tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Não é que eles não sabiam, é que eles não criam. As palavras de Jesus tendem a mirar o coração, porque nós estamos diante não apenas de uma lentidão intelectual, mas de uma incredulidade afetiva, volitiva. Há uma resistência, uma seletividade. Eles só querem crer naquilo que é interessante a eles. Eles creem em parte, aceitam promessas de glória, mas tropeçam no tema do sofrimento. Existe algo de interessante para aprendermos com os dois discípulos aqui. Que muitas crises de fé são crises de hermenêutica seletiva. Ou seja, o coração escolhe quais textos aceitar, em quais verdades eu vou crer. Russell Shedd chamava isso de quinto evangelho. O evangelho das palavras que nós ignoramos. Eu concordo, acredito que muitas das crises que vemos por aí, ou vivenciamos aqui, são crises construídas por essa interpretação. Isso significa, de certo modo, hermenêutica seletiva. Dessa interpretação seletiva que nós fazemos do texto. Nisso eu creio, nisso eu não creio, nisso eu creio, nisso eu não creio. Escolhemos quais verdades aceitar. Eu quero concluir esse sermão apresentando aqui 3 aplicações até aqui tiradas do texto. A primeira delas é que há quem creia em Jesus como solução, mas não como Senhor. Ele é o pastor que nada me deixa faltar, mas ele não é o Senhor do qual eu devo me sujeitar. Em segundo lugar, há quem queira a coroa, a glória, a redenção terrena, mas que rejeite a cruz.
Há quem queira a glória sem arrependimento, sem discipulado, sem perseverança. E por fim, a incredulidade, irmãos, costuma nascer de expectativas erradas, muitas vezes equivocadas sobre Deus e sua palavra. Portanto, que a repreensão de Jesus seja ouvida e recebida como graça. Porque afinal ele nos corrige a fim de nos curar, a fim de nos conduzir à fé sólida, madura. Que aquilo que aprendemos na exposição dessa noite fortifique o nosso coração e nos conduza a glorificar o nosso Senhor. Vamos orar. Bendito seja, Senhor, por nos trazer até aqui, por nos alimentar, não apenas através daquela mesa, mas através dessa refeição que nos é oferecida através da Tua palavra. Que o nosso coração encontre sossego, descanso, alívio. Que a incredulidade, Senhor, seja confessada. Arrependidos, encontremos de Ti perdão. Porque as nossas buscas por satisfação terrena, satisfação material, intelectual, sexual, provam a nossa incredulidade. E perdoa se os nossos corações se perderam nisso. Nos ajuda a crer. Que as Tuas palavras ardam em nosso coração. E nós saímos daqui fervendo de alegria, de contentamento. Que a fé volte a inundar as nossas vidas, a dirigir as nossas ações, a mover as nossas decisões. Afinal, nós somos aqueles que andam por fé e não por vista. Tudo isso nós oramos, ó Pai, confiando no Seu Filho, no nosso Salvador Jesus. Amém. Cantemos a Ele.